Lá na frente, ó, tá cheio de corpo no chão. O governo do Rio de Janeiro informou que subiu para 121 o número de mortes registradas durante uma ação policial contra o Comando Vermelho. Agora, esta já é a operação mais letal da história do país, superando o massacre do Carandiru em São Paulo em 1992. O que aconteceu no Rio de Janeiro, principalmente no dia 29 de outubro, onde tivemos o ápice de mortes, foi um grande ritual de sacrifício a Baal. E eu quero nesse momento que você esqueça completamente todas as narrativas políticas que o sistema já colocou na sua cabeça. Pois muitos iriam dizer, mas ali eram bandidos, eram traficantes, as pessoas que morreram mereciam a morte. A divisão entre esquerda e direita que temos atualmente, que estão nesse exato momento brigando, justamente discutindo isso, é a melhor forma do sistema entrar na sua cabeça, te transformar em um peão e fazer com que você faça coisas abomináveis pelo próprio sistema. Então, tire da sua cabeça narrativas políticas. Você está lá pegando o RG de cada uma das pessoas e conhecendo a história de cada uma das pessoas que morreu? É óbvio que não. Então, pare de fazer isso, pois o sistema está fazendo com que inúmeras pessoas, nesse exato momento, celebrem a morte de pessoas que foram sacrificadas a Baal. Celebrem um sacrifício a Baal e eu vou lhe mostrar na prática. Por acaso você sabia que o Cristo Redentor, na realidade, como você está vendo aqui, é uma representação da estátua de Nimrod, o primeiro construtor, aquele que foi considerado o primeiro poderoso no mundo, inimigo e opositor do Criador? Bom, falaram para você que era Jesus Cristo, não é mesmo? Mas na verdade, estamos falando de algo muito mais sombrio. Quanto vale o seu conhecimento? É por isso que eu estou deixando um link na descrição pelas últimas horas para que você possa assistir em breve um documentário como esse que eu estou liberando lá, a respeito do próprio Cristo Redentor. Estou liberando onde? No que eu chamo de canal secreto. Há mais ou menos 4 anos atrás eu perdi um canal com 1 milhão de seguidores aqui no YouTube por trazer informações como essas a você. E esse canal secreto é uma iniciativa minha, privada, de um local onde temos uma comunidade, na realidade, sem censura, para que eu possa passar essas informações e assim você tenha os seus olhos completamente abertos, sem que eu meça as palavras. Documentários como esse sobre a Estátua da Liberdade, que poucos sabem que também representa o próprio Satanás, estarão sendo liberados em breve. Por enquanto, você pode clicar no link na descrição, pelas últimas horas, acessar o canal secreto por apenas o seu próprio preço de custo do streaming, que é menos de 40 centavos por dia. Isso é fenomenal quando falamos em informação privilegiada e conhecimento, e assistir o que eu chamo de séries banidas e todos os outros documentários que estão lá. Eu estou liberando um documentário por semana, e eles irão abrir a sua mente, principalmente quando falamos de assuntos como esses aqui, que você dificilmente vê nas redes abertas, porque já vivemos em uma censura velada. Quando olhamos para o Rio de Janeiro, vemos que temos uma cidade que foi entregue a uma entidade. E por que isso? Porque quando falamos do próprio Cristo Redentor, obviamente, aqueles que conhecem as Escrituras sabem que um dos primeiros mandamentos ali, na verdade o primeiro mandamento é: não terá outros deuses diante de mim. Isso é o que o Criador diz. E, logo na sequência, não fará para ti escultura de nada que há no céu, na terra, em lugar nenhum. Então, jamais o verdadeiro Criador e o próprio Messias iriam querer que se fizessem uma estátua dele para adoração. Essa estátua, na verdade, é uma representação de Nimrod, o construtor da Torre de Babel. Nimrod, o primeiro construtor. Nós sabemos que a sociedade dos construtores hoje, eu estou falando da maçonaria, controlam a política e a religião. São eles que estão por trás da divisão política, são eles que estão por trás de rituais, como por exemplo o que vemos na capa da revista The Economist. Nos últimos vídeos, nós falamos a respeito da situação do Rio de Janeiro e o desafio da família Rockefeller em fazer com que a cidade seja em breve reconstruída, visando o nascimento das Smart Cities. E agora estamos vendo rituais feitos a entidades. Tudo o que temos aqui é oferecido a Saturno,
o que estamos vendo no Rio de Janeiro está sendo oferecido a Baal. E por quê? Nimrod, o primeiro construtor da Torre de Babel, que quis imputar pela primeira vez no mundo uma nova ordem mundial, onde ele substituiria o Criador, o grande e poderoso Nimrod, onde as pessoas ao seu redor, as pessoas que o veneravam aqui embaixo, assim como veneram a estátua do Cristo Redentor, estariam então observando-o como um Deus, curiosamente, o que é feito hoje lá no Cristo Redentor. Nimrod, o construtor da Torre de Babel, estaria construindo uma torre que impedisse com que o Criador pudesse punir o homem novamente com o dilúvio, que naquela época havia acontecido há pouco tempo. Muitas das pessoas encantadas pela narrativa de Nimrod, uma narrativa político e religiosa, como curiosamente nós temos hoje, controladas pelas mãos dos construtores, estavam o seguindo como um deus. Falavam uma única linguagem, tinham uma única moeda e iriam prestar sacrifícios a esse deus. Nimrod tinha uma entidade a qual ele venerava junto com sua mãe, que também se tornou sua esposa. Estamos falando de Semíramis. E quando falamos de Nimrod e Semíramis, vemos que eles foram os primeiros a iniciar rituais de sacrifício humano. Não era comum aquilo ali na humanidade até o momento. Eles faziam sacrifícios de animais e entregavam sacrifícios com alimentos, frutas, cereais e etc. Mas não sacrifícios humanos. Nimrod e Semíramis, com toda a maldade de seus corações, iniciaram os rituais de sacrifícios humanos e o mundo a partir dali nunca mais foi o mesmo, pois eles entregavam seus sacrifícios a Baal. Baal é uma entidade inimiga do próprio Criador. Podemos colocar como o próprio Satanás, podemos colocar como o próprio Saturno, como vemos atualmente, entre muitas outras entidades pagãs que temos no mundo desde aquela época e que são cultuadas até os dias atuais, por entidades, por pessoas, por instituições. Mesmo que de forma velada e subliminar, até os dias de hoje são executados sacrifícios a Baal, por exemplo, a Moloque, o qual recebia sacrifícios de bebês puros. Baal estava recebendo sacrifícios de qualquer coisa, mesmo que de bandidos, traficantes, mesmo que de pessoas que não fossem puras ou virgens. Ele é uma entidade que recebe qualquer tipo de sacrifício, desde que haja dor e sofrimento. Eu não estou falando para você defender bandidos aqui, tá? Não pense isso. Eu quero que você tenha compreensão de que, possivelmente e quase que com toda certeza, nem todas as pessoas que estavam ali no Rio de Janeiro e que perderam suas vidas eram traficantes e bandidos. Como eu disse, as narrativas políticas imputadas pela mídia na nossa mente e a divisão política vão fazer com que muitos nesse momento, principalmente os que são de direita, comemorem um ritual de sacrifício a Baal. Os que são da esquerda vão brigar com os da direita, defendendo de certa forma até mesmo os bandidos que estariam lá e defendendo o crime sem que muitas vezes nem mesmo percebam, apenas pela briga política. Pois o dividir para conquistar justamente é feito para transformar a todos em peões. E é por isso que o mundo está essa porcaria que nós estamos vivendo atualmente. Não é só no Brasil, é algo que controla o mundo todo, pois essas mãos dessas famílias, como os Rockefeller, que vimos nos últimos vídeos também, estão controlando. Curiosamente, no dia em que tivemos o ápice lá no Rio de Janeiro, dia 29 de outubro, uma quarta-feira, nós observamos que é justamente o dia de celebração a Baal, um dia em que é praticado rituais pagãos. Levanta daí, cara! Por favor! Em meio a choros e soluços, moradores do Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, enfileiraram dezenas de corpos na Praça São Lucas na manhã desta quarta-feira, um dia após a operação policial mais letal da história da cidade. Mas a mídia fez você pensar que eles estavam fazendo uma limpa lá e fez com que muitos comemorassem isso de forma subliminar, celebrassem os rituais. Um conselho que eu te dou: morte não se comemora. Pode ser a pior pessoa desse mundo, principalmente se você for cristão. Não se comemora, não se alegre com isso.
pois o próprio Cristo nos ensinou a amar os nossos próprios inimigos. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Então, independente se você gosta ou não gosta de uma pessoa, não caia nessa grande armadilha. Viva a sua vida. Nem olhe para isso. Entende? Mas tenha seus olhos abertos para a podridão das narrativas que o sistema faz com que você caia. São armadilhas justamente para te ferrar, falando no português claro. Justamente para te derrubar, te manter no pecado e fazer com que você erre o caminho do Criador sem que você perceba. Tá? Vamos entender então que dia 29 foi um dia feito a Baal. E muitas pessoas perderam entes, quem sabe queridos, pois poderiam ser pessoas inocentes ali no meio. Vários mortos no chão, quando o homem pegou a cabeça dele e colocou dentro do saco. Eu tenho um vídeo aqui. Se vocês quiserem ver, eu mostro o vídeo pra vocês. O Rio de Janeiro amanheceu sob o som do desespero. Corpos espalhados pelas ruas, mães gritando por socorro e um silêncio pesado cobrindo as vielas das comunidades da Penha e do Alemão. Eu gostaria de perguntar, você já havia percebido isso? Se você não percebeu, você precisa abrir os seus olhos para mais coisas. Muitas dessas coisas eu não posso falar aqui. Mais uma vez, por uma das últimas vezes, eu lhe convido. Clica nesse link que está na descrição, eu também fixei no primeiro comentário, aqui nos comentários desse vídeo, e participa dessa comunidade junto comigo. Pois essa comunidade é o que fará com que nós, ao longo dos próximos dias, meses e anos, possamos trocar informações sem censura e sem estar nas mãos de plataformas que muitas vezes não querem que você saiba dessas informações. Eu estou me dedicando ao máximo para isso, minha equipe também, e eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Deixe seus comentários aqui embaixo e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!